Zombie Apocalypse. Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Hoje vou fazer meu primeiro vídeo do canal. Se vocês gostarem, metam o dedo no gostei e se inscrevam no meu canal para ajudar no pão de cada dia. Sem enrolação, bora pro vídeo. Em quinto lugar, Carmageddon. Esse jogo é o primeiro da série de jogos eletrônicos Carmageddon, que são games de corrida graficamente violento, produzido pela empresa Stylus Games, é publicado pela Enterprise. O jogo sempre foi muito polêmico por permitir que jogadores acumulem pontos e dinheiro por atropelar pedestres. Por conta disso ele foi proibido de ser comercializado no Brasil. A história de Carmageddon é baseada em um clássico filme de 1975 chamado Corrida da Morte 2000, estrelado por ninguém menos que Sylvester Stallone. No então futuro ano 2000, uma competição automobilística acumulava pontos para os carros que mais atropelassem pedestres. Além disso, metralhadoras e lâminas faziam parte do arsenal de acessórios dos veículos. Vencer as provas pode se dar de 3 maneiras diferentes: completando as voltas no tempo, matando todos os pedestres da prova ou destruindo os carros adversários. A cada corrida o jogador tem um tempo para completar a prova. Esse tempo pode aumentar de acordo com a quantidade que você coleta de bônus, entre checkpoints, danos aos competidores, pedestres atropelados, formas de atropelamentos ou objetos bônus. Em quarto lugar, Bully. Bully é um jogo eletrônico de ação-aventura, desenvolvido pela Rockstar Vancouver e publicado pela Rockstar Games. Foi lançado em 17 de outubro de 2006 para PlayStation 2. Situada na cidade fictícia de Beaufort, a história segue um estudante que reúne esforços para subir na hierarquia do sistema escolar. O motivo da proibição foi de que o jogo retrata situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos, nocivo à formação de crianças e adolescentes e ao público geral. As vendas do game foram proibidas por 8 anos, mas o game voltou a ser comercializado em versão digital para PC e PS4 em 2016. Bully tem causado polêmica entre os pais e os educadores. As críticas à Rockstar vão pela natureza adulta dos seus jogos, e as críticas para Bully têm sido especialmente sobre a violência e o título, por exemplo. Alguns grupos contra o jogo alegam que o protagonista incentiva o bullying nas escolas, e mexer com meninos ou meninas mais fracos é um problema grave e com sérias ramificações. Grupos como o Bullying Online e o PCAOLIX têm criticado o jogo por glorificar e trivializar o bullying escolar. Em terceiro lugar, Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela 3D Realms e publicado pela GT Interactive em maio de 1996. Em Duke Nukem 3D, os jogadores assumem o papel de um homem durão, sarcástico e mulherengo chamado Duke Nukem. Duke Nukem 3D foi desenvolvido utilizando o motor de jogo Build, inovando os jogos de tiro em primeira pessoa da época. Ganhou notoriedade com o nível de detalhes nos cenários do jogo. A maioria deles se passavam em cidades famosas de Los Angeles, trazendo ao jogador a sensação de distopia, pois ao se locomover o jogador tinha a visão das cidades dominadas e destruídas pelos alienígenas. É considerado um dos jogos responsáveis pela popularização do gênero tiro em primeira pessoa. Em 3 de novembro de 1999, o estudante de medicina Matheus da Costa Meia abriu fogo contra uma plateia de cinema no Shopping Morumbi, em São Paulo, matando 3 pessoas e ferindo outras 4 pessoas. Após a tragédia, descobriu-se que o atirador gostava de jogos violentos, com Duke Nukem 3D em particular, já que em certo ponto o jogador enfrenta alienígenas em um cinema. Em resposta, o Ministério da Justiça baniu as vendas do game. Preso em flagrante, acabou condenado a mais de 120 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.
Seus advogados alegaram que Matheus era semi-imputável, ou seja, possuía consciência parcial de seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, ouvia vozes misteriosas, tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário. Depois de várias apelações judiciais, Matheus foi condenado aos formais 30 anos máximos previstos pela justiça brasileira. Os advogados de defesa tentaram, em vão, alegar insanidade mental de seu cliente e argumentar que Matheus havia sido influenciado pelo jogo Duke Nukem 3D, no qual há uma cena de tiroteio dentro de um cinema, na primeira missão do primeiro episódio. Em 2019, a Justiça brasileira determinou uma nova avaliação de periculosidade, após o primeiro exame apontar possibilidades de soltura. Porém, para os familiares das vítimas da tragédia, ficaram preocupados com a soltura de Matheus. Segundo os familiares, a soltura do rapaz pode trazer consequências graves. O primeiro laudo apresentado à justiça dizia que ele encontra-se compensado, funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique periculosidade e, assim, apto à desinternação. O promotor da área criminal que acompanha o caso, Antônio Vilas Boas Neto, diz defender a necessidade de uma soltura de maneira gradual, após nova avaliação. Segundo Boas Neto, a saída de Matheus da Costa Meira deve ser gradativa e ser realizada com o devido acompanhamento, como deveria acontecer em todos os casos de desinternação. Pois, segundo ele, no Brasil não existe prisão perpétua, muito menos em caso de absolvição com aplicação de medida de segurança. Em segundo lugar, Counter-Strike. Counter-Strike, também abreviado por CS, é um popular jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. Inicialmente criado como um mod de Half-Life para jogos online, foi desenvolvido por Neil Legescliff e depois adquirido pela Valve Corporation. Foi lançado em 1999, porém em 2000 ele começou a ser comercializado oficialmente, e posteriormente foram feitas versões para Xbox, Mac OS X e Linux. Atualmente o game é jogado na versão Counter-Strike Global Offensive. Entre 18 de janeiro de 2008 e 18 de junho de 2009, a comercialização de livros, encartes, revistas ou CD-ROM contendo o jogo Counter-Strike foi proibida em território brasileiro por violência excessiva, conforme decisão da Justiça do país. O juiz responsável argumenta que Counter-Strike e o jogo Evercast trazem imanentes estímulos à subversão da ordem social, atentando contra o Estado democrático e de direito e contra a segurança pública, impondo sua proibição e retirada do mercado. A empresa responsável pelo jogo alegou que o mapa que o juiz utilizou como motivo para proibir a venda, o CS Rio, foi produzida por fãs, não estando contida no jogo original. Porém, o juiz Silva Costa Torta ganhou a ação e o jogo estava proibido de ser vendido. Ainda era possível, no entanto, utilizar o gerenciador Steam para comprar eletronicamente qualquer versão do jogo. Entretanto, uma decisão de junho de 2009 liberou a comercialização do jogo. Em primeiro lugar, GTA 4 Ballad of Gay Tony. Em um dos casos de proibição de vendas mais curiosos de todos os tempos, e sem ligação com violência, o DLC de Ballad of Gay Tony, GTA 4, assim como a coletânea de expansões Episodes of Liberty City, não só foi temporariamente banida no Brasil, como quase no mundo inteiro. Isso ocorreu pelo uso indevido da música Conga Kid, ou Bota o Dedinho Pro Alto, do funkeiro Mirim MC Miltinho, o que levou a juíza Leonete Maria da Silva a pedir o fim das vendas do jogo por todo o planeta. A decisão, porém, foi anulada pelo Tribunal de Justiça a pedido da Rockstar poucas semanas depois. Embora o caso tenha repercutido em vários lugares do mundo, MC Miltinho não ganhou sequer os direitos autorais pela música. Segundo o pai Hamilton, conhecido por MC Batata, no dia e hora marcados para assinar o acordo com o representante da Man Recording, eles haviam me pedidos para filmar o meu filho cantando e dançando a música. Para Hamilton não havia nada demais, mas infelizmente mal sabiam eles que estavam caindo em um golpe e que nada receberiam pelos direitos autorais.
Depois de um tempo, Hamilton entrou em uma ação judicial de R$500 mil contra a Rockstar Games e a Synergex, empresa responsável pela distribuição do game no Brasil. Infelizmente não tiveram sucesso, pois a Rockstar Games apresentou um laudo de assinatura em que o nome não batia com a de MC Batata, pois o nome estava grifado como Hamilton, sem o H. Por fim, MC Batata pai do MC Niltinho ficaram sem receber nada pela música, e muito menos apoio financeiro do sucesso e vendas da DLC. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem aquele gostei maroto para ajudar a divulgar meu canal. E se caso vocês não gostarem, deixe seu comentário aqui embaixo para eu melhorar os vídeos e saber qual top 5 vocês gostariam de ver por aqui.